Eu convidei a vocês, nesta quarta-feira, para conversarmos sobre reforma da Previdência, que vai impactar na vida de 72 milhões hoje de trabalhadores brasileiros diretos que dependem da Previdência e vai impactar muito pouco na vida dos que já estão aposentados. Eu vou tentar explicar aqui para vocês com mais tranquilidade. É muito técnico, mas os assuntos principais nós iremos aqui conversando com as perguntas que foram enviadas. Primeiro, gente, eu quero dizer para vocês com a sinceridade que sempre me foi peculiar e no relacionamento com quem me assistia na televisão e na rádio. Há momentos na vida em que a gente precisa tomar decisões. São momentos em que a gente precisa fazer escolhas. Na minha fé, vocês sabem disso, o apóstolo Paulo nos ensina que aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Está lá no livro de Gálatas. O que o apóstolo está nos ensinando? Que a semente que nós vamos jogar na terra é a nossa escolha. Nós é quem vamos escolher a semente que nós vamos plantar. Agora, o que nós vamos colher, isso não tem jeito. É consequência, é resultado direto das nossas opções. E é assim também na nossa vida, em todas as questões. Hoje, no Brasil, nós precisamos plantar uma boa semente que garanta um futuro melhor para os nossos jovens, para o nosso país e que garanta a tranquilidade dos nossos idosos, dos nossos aposentados. É uma semente dura, difícil, que vai, ao longo de mais tempo, dar o seu fruto, mas que virá diante da opção que nós fizemos. A reforma da Previdência não é simples, é uma reforma que não foi comemorada por ninguém, nem por nós aqui no Senado, nem pelos deputados, porque nós sabemos as exigências que isso trará para o povo brasileiro, inclusive para nós, para mim, que sou contribuinte também da Previdência, em relação ao futuro da minha aposentadoria. Mas era necessário. Eu quero dizer a você que é aposentado, a você que é aposentada, pensionista, você que é jovem, você que é idoso, que tem a meia idade como eu, que países no mundo que não fizeram a reforma tiveram que pagar um preço muito alto pela escolha pela semente que lá no passado eles não tiveram coragem de plantar. Eu vou citar um caso clássico, que foi a Grécia. A Grécia veio dando benefícios, a Grécia não mudou as aposentadorias, a Grécia não fez o controle do déficit. O que foi que aconteceu? O país foi obrigado a cortar 27% no valor das aposentadorias e não conseguiu sair da crise até hoje. Por quê? Não fez lá no passado o dever de casa em relação a essa questão da Previdência e também do déficit. Então, hoje, eu digo para vocês com toda a tranquilidade de que nós tomamos a decisão certa para o país. Por mais que se tenha um discurso populista, como sempre se teve recentemente com os governos de esquerda, dizendo que o dinheiro público não acaba, que há sempre que tirar de outros, não é verdade. A Previdência vem a cada ano aumentando o déficit, a falta de dinheiro. Por quê? Porque os brasileiros estão envelhecendo, graças a Deus nós estamos nos tornando mais velhos, morrendo mais velhos, e isso traz consequências que nós precisamos pensar. Claro que existem outras opções que no futuro terão de ser avaliadas, como também a questão do crescimento do país, da cobrança sobre o sistema financeiro, mas a realidade está aí na nossa porta, e se ela não fosse hoje encarada, nós não teríamos condições, muito breve, de fazer nenhum tipo de investimento no Brasil. Essa é a realidade que nós temos no país. Portanto, o caminho da reforma é duro, o caminho da reforma é difícil, mas é um caminho necessário que nós tomamos no Brasil hoje com coragem e com determinação. Só o tempo é que dará muita clareza em relação a isso, e eu tenho muita tranquilidade e digo a vocês, representamos aqui Minas Gerais com muita seriedade. É preciso que as pessoas saibam a verdade. É preciso que as pessoas entendam o que está acontecendo. Porque o grande problema nosso no Brasil, gente, é a ignorância. É a pessoa que muitas vezes não sabe o que está acontecendo, não quer saber e muitas vezes é levada por outros que querem enganar com um discurso fácil de que a Previdência não tem nenhum déficit e que isso poderia ser resolvido apenas acabando com as mordomias. Não é verdade. A situação da Previdência é grave. E para que a gente possa garantir as aposentadorias e pensões, para que a gente possa garantir no futuro as que virão, a decisão foi tomada corretamente e não é uma vitória, vamos dizer, de um governo, não. É uma decisão que o povo brasileiro precisava tomar e o parlamento, nesse momento,
cumpriu com o papel dele, e vocês que me acompanham desde a campanha sabem que eu sempre fui a favor da Previdência e digo, estou aqui acompanhando e nós teremos, pelo menos, a possibilidade de começar no ano que vem um novo planejamento no Brasil com responsabilidade, com seriedade, um planejamento sustentável de longo prazo, sem aquelas histórias no passado de ficar só endividando o país, como era no tempo da ex-presidente Dilma, por exemplo, que sou obrigado a citar aqui. Era só endividar o país, endividar. Hoje não. Nós precisamos ter responsabilidade com o que nós arrecadamos. Outras reformas virão. Nós temos a reforma tributária, que é a reforma dos impostos, nós vamos discutir. Mas há uma outra reforma que o Brasil precisa fazer e que é antes, inclusive anterior, a meu ver, à questão da tributária. É uma reforma administrativa. O que é isso? Como nós vamos administrar o Brasil? Nós precisamos hoje definir o tamanho do Estado brasileiro. O que é que nós queremos de um governo? Porque hoje, tudo nesse país está no governo, tudo. E aí vem concurso público para auxiliar administrativo, ascensorista, garçom, psicólogo, todas as profissões. Nós precisamos dizer o seguinte, qual é o tamanho do Estado? Qual é a função do Estado? O que nós queremos em relação a esse sistema de saúde, médico concursado, auxiliar concursado, despesas pagas separadamente. O dinheiro não cabe, não dá para a gente poder, ele não dá conta do tamanho do Estado. Então, nós precisamos, numa reforma administrativa, dizer o que nós queremos do país para que a gente possa fazer uma reforma tributária e usar melhor o dinheiro público. Assim como você que me assiste, eu não gosto, estou cansado de ficar pagando impostos nesse país com a qualidade de vida ruim, estradas ruins, escolas ruins, saúde ruim. Então, nós precisamos começar a plantar uma semente séria aqui de ética, de correção, para que no futuro a gente tenha um país melhor. Se a gente não começar agora, se a gente não tiver coragem de tomar essas decisões no momento que estão nos requisitando, nós não teremos futuro, nós vamos viver a vida inteira em crise. Portanto, meu muito obrigado a vocês, estou muito satisfeito, satisfeito de ter representado bem o voto, coerente com aquilo que eu me propus na campanha com todos vocês. Não é uma reforma agradável, não é fácil, mas é a reforma necessária que o Brasil precisa. Posso pedir para você curtir essa página e compartilhar para que outras pessoas possam acompanhar essas respostas e, naturalmente, também entenderem um pouco mais do que está acontecendo e não serem enganadas, como, infelizmente, muita gente desse país o é por conta do discurso fácil. Nós tivemos aqui muitos discursos de oposição, mas todos eles, quando saem do microfone, quando saem da frente das câmeras, aprovam a reforma, porque os estados que eles representam também estão em situação muito delicada. Saibam que o momento é um momento de mudança importante no posicionamento do país com relação ao gasto público e principalmente com a responsabilidade no planejamento. Agora, vamos às perguntas que nos foram enviadas. A maioria são repetidas, eu separei aqui 11 delas entre as principais do que nós temos para a reforma, para que você também não fique tão cansado. E é bom, toda resposta que eu der aqui, depois estará lá no YouTube, no nosso canal, Senador Carlos Viana. Você poderá pegar essas respostas, a minha equipe vai colocar à disposição de todos, e naturalmente depois você poderá levar para outras pessoas para que elas possam entender claramente como vai ser a reforma e o que acontece daqui para frente com relação às mudanças que nós temos. Então, cada uma das perguntas, nós vamos criar tópicos e vamos deixar lá à disposição no canal, também no site, para que você possa compartilhar essas respostas. E aqui, peço a você que compartilhe, curta essa página onde você estiver em todo o país. Kleber Alves pergunta o seguinte: que dia a reforma começa a valer para todos os brasileiros? Kleber, a reforma passará a valer imediatamente após a sanção pelo presidente Jair Bolsonaro. O Senado já terminou, a Câmara já tinha terminado, e agora toda a reforma, todo o projeto de emenda constitucional seguirá para o Palácio do Planalto e lá o presidente vai sancionar, vai transformar em lei. Então, a partir do dia em que o presidente sancionar, que o presidente assinar a validade da PEC, que é a proposta de emenda constitucional da Previdência, ela passa a valer e as novas regras estarão sendo
cobradas pelo INSS para aqueles que contribuem no sistema de regime geral, que é o trabalhador de carteira assinada, e também para o serviço público, que tem boa parte aposentado pela Previdência. A Elma Almeida me faz uma pergunta muito interessante. Na campanha, a sua promessa foi de que a reforma seria discutida. Nos moldes que estavam, você seria contra. A pergunta é o que mudou o seu posicionamento. Elma, muito obrigado pela pergunta. A reforma que nós aprovamos aqui, ela é muito melhor do que a que foi enviada pelo Palácio do Planalto. E eu vou explicar por quê. Primeiro ponto que eu não concordava, aposentadoria para o trabalhador rural, o homem do campo ter que trabalhar até 65 anos e a mulher até 60 na época, era o que se falava. Está errado. Ninguém, só uma pessoa que nunca trabalhou na roça, que não sabe o que é uma família que vive da agricultura, poderia concordar com uma aposentadoria para o trabalhador rural com 65 anos homem e 60 anos mulher. Essa discussão foi feita aqui e foi mudada. Nada hoje é diferente para a aposentadoria do trabalhador rural, e que não são poucos, são perto de 35 milhões em nosso país. Eles se aposentarão com 55 anos a mulher e 60 anos o homem do campo. Essa é uma das primeiras mudanças que nós aqui conseguimos fazer no texto que foi enviado pelo governo. Outra mudança que na época estava prevista é o chamado PPC, benefício de prestação continuada. É pago para as pessoas que têm mais de 65 anos e que não têm renda. Antes, o governo queria dar apenas meio salário mínimo para quem tivesse 62 anos de idade e o restante após os 70. Não concordava com isso e caiu. O BPC não foi modificado. Nós temos a mesma regra para aqueles que nunca contribuíram e também para o LOAS, que é um benefício dado especialmente às pessoas com deficiência. Absolutamente nada mudou no BPC e no LOAS. São mudanças importantes que eu não concordava e que agora nós colocamos aqui como validade. E temos também outras questões, por exemplo, para a pensionista, para a viúva, aquela que o companheiro morre, vai morrer ou morreu, poderia ser o quê? Nós teríamos até menos de um salário mínimo para essas mulheres. Não concordava com isso e nós agora estabelecemos o salário mínimo como base para as pensionistas e as viúvas. A meu ver, há espaço, inclusive, para que a gente possa discutir futuramente que as viúvas permaneçam com o mesmo ganho até o teto da Previdência. Eu entrei com uma emenda nesse aspecto, o senador, que é o relator, não aceitou, mas é uma discussão que futuramente nós poderemos fazer de manter a pensão para as viúvas, porque as atuais não muda nada. As que já são viúvas, são pensionistas, não terão nenhum direito tirado. É bom deixar isso claro. As que no futuro, queira Deus que os maridos morram muito, né, muito tempo, mas acontecendo, que todos nós um dia vamos morrer, porque ninguém fica para semente desse mundo, as viúvas terão pelo menos um salário mínimo e a gente pode discutir de permanecerem até o teto. Então, Elma, são essas mudanças que eu não concordava e que nós podemos hoje dizer que melhoraram o texto que veio do governo em favor daqueles que são mais simples, mais humildes. Outro ponto importante que eu preciso conversar com vocês, que é a questão da desaposentação, que eu também não concordava. Eu penso que o aposentado que trabalha de carteira assinada, ele deveria ter o direito de rever o cálculo da Previdência. O governo não concordou, também a minha emenda não foi aprovada, mas nós estamos discutindo que, pelo menos, o aposentado possa ter o direito de não contribuir para a Previdência. O empregador que contratar uma pessoa aposentada, ele pagaria a parte dele, mas o aposentado ficaria isento. Espera só um minutinho. Ótimo, pronto. Ficaria isento. O aposentado ficaria isento, não pagaria. É uma proposta minha. Eu não concordo que o aposentado continue pagando a Previdência e essa discussão será feita aqui. Então, são pontos que mudaram e que hoje eu entendo que a reforma não é a melhor de todas, mas pelo menos não era como no passado, quando o governo começou a discutir em um primeiro momento. Pergunta enviada pelo Wellington Siqueira, o Luiz Antônio de Souza, o Jorge Cassis, o Paulo Oliveira. Por gentileza, senador, por favor, poderia explicar como fica a aposentadoria de todos, do poder público, exército, deputados e senadores? Muito boa pergunta. Então, vamos lá. Para os políticos, que é a pergunta mais comum,
acabou a aposentadoria especial por mandato a partir daqueles que entrarem na política. Os atuais, que já têm um contrato, que já têm muitas vezes um direito adquirido, não pode mudar. A lei não retroage em desfavor. Mas para os novos políticos, ela não existirá mais. É bom que você coloque isso com muita clareza para não ser enganado ou não dar opinião errada. Nós, com a reforma da Previdência, acabamos com a aposentadoria especial dos políticos brasileiros. Os que já estão no sistema permanecerão, mas os próximos, esses todos estarão no regime geral como qualquer trabalhador de carteira assinada. Fui muito claro? Querem que eu repita? A aposentadoria especial dos políticos acabou. Aqueles que entrarem na política se aposentarão pelo regime geral, assim como todo e qualquer trabalhador de carteira assinada em nosso país. Ok? Então, esse primeiro ponto já está colocado. Os servidores públicos federais, que são aqueles que têm um regime mais próximo ligado à Previdência. Esses servidores terão regras de transição, mas também se aposentarão pelo regime geral, como os trabalhadores de carteira assinada, e pagarão mais. Hoje, o servidor federal, ele recebe aqueles que entraram antes de 2013, que a regra já está valendo desde 2013. Mas quem entrou antes de 2013 pagava 11% de contribuição. Salários mais altos, promotores, juízes, desembargadores do âmbito federal, passarão a pagar até 22% para a aposentadoria. Nós estamos praticamente dobrando a cobrança daqueles que ganham mais. Em compensação, ao contrário, quem tem salário mínimo, por exemplo, ganha, vai passar a pagar menos. A alíquota para quem ganha salário mínimo diminuiu em 0,5%. Mas para os servidores públicos que têm aposentadorias integrais e que vão manter esse direito, agora vai até 22%. E aqueles que não têm terão de se aposentar pelo regime da Previdência. Portanto, as aposentadorias de 30 mil, 35 mil, elas acabaram. A reforma tira esse benefício que foi dado no passado e que se tornou um privilégio no momento por conta do caixa que nós temos no país. As Forças Armadas. As Forças Armadas têm um regime próprio de aposentadoria. Eles têm lá toda uma série de cálculos diferentes pela função deles. E aqui eu preciso fazer um elogio e um reconhecimento. As Forças Armadas brasileiras, elas entendem o momento e elas mesmas fizeram um planejamento subindo as aposentadorias de 30 para 35 anos de serviço. Foi uma proposta interna dos próprios militares, o que inclusive eu defendi para o caso da Polícia Militar de Minas Gerais, e dizer, olha, vocês podem oferecer à sociedade soluções. Foi isso que as Forças Armadas fizeram e deverão ser copiadas no âmbito estadual pelas polícias militares e pelos bombeiros. Por quê? A PM de Minas e os bombeiros têm um regime próprio com o Estado que é diferente do que nós votamos aqui em Brasília. Essas regras para as Forças Armadas também deverão ser copiadas para as polícias estaduais e o Corpo de Bombeiros Militar. Há regras especiais, por exemplo, o último salário de contribuição, quer dizer, uma aposentadoria permanece mais alta, e alguns benefícios pela própria profissão e a periculosidade do trabalho, indo para 35 anos de tempo. Portanto, as Forças Armadas, elas terão, regras próprias que estão sendo discutidas em um projeto separadamente para eles, ok? Vamos lá. Cristiano Barsante, como ficarão os policiais? Cristiano, os policiais federais têm uma aposentadoria especial com 55 anos de idade. Houve um aumento. A idade mínima para os policiais federais e para homens e mulheres 30 anos de contribuição. São também aumentos que foram dados para poder compensar as aposentadorias. E os policiais militares, como eu disse para vocês, estamos discutindo nas mesmas regras das Forças Armadas, subindo de 30 para 35 anos o tempo de contribuição, como eu venho defendendo há tantos anos e fui tão atacado pelas organizações, né, pelas associações que representam os interesses apenas particulares. Aqui nós estamos pensando no Brasil e as Forças Armadas estão dando uma contribuição muito importante
e serão seguidas, eu acredito, pela seriedade do que nós temos das polícias militares em todo o nosso país, especialmente a Polícia Militar de Minas, que sempre tem uma grande ficha de prestação de serviço ao nosso povo do Estado. Sebastião Silva, senador, como a reforma da Previdência é aprovada, o que muda no BPC e LOAS? Sebastião, não muda nada. Antes, o governo queria reduzir, retirar alguns benefícios para uma parcela da população que é, inclusive, a mais carente. Então, não mudou nada. BPC, homens, 65 anos de idade, mulher, 60, recebendo benefício para quem nunca contribuiu. Trabalhador rural, 55 anos, mulher, 60 anos, homem. LOAS, não muda nada. Sempre mantido um salário mínimo para essas pessoas. Então, portanto, a reforma não mudou benefícios para quem vai viver do BPC e quem vai viver do LOAS. Pergunta do Marcelo Rocha e o João. Como ficam as aposentadorias das pessoas que trabalham em áreas insalubres? Uma excelente pergunta. O texto que o governo enviou para o Senado acabava com as aposentadorias chamadas especiais, no caso da insalubridade, da discussão que está sendo feita na Justiça. Várias categorias estão pedindo a questão do risco para o benefício das aposentadorias e estão certas. Quem trabalha com raio-x, por exemplo, com radiação, quem trabalha com alta tensão, quem tem risco de vida em os mineiros de subsolo, esses todos têm, naturalmente, riscos maiores pela profissão e não poderiam ser prejudicados. Essa parte do texto foi retirada. Portanto, absolutamente nada mudou para a questão da insalubridade. O governo se comprometeu a enviar um projeto de lei onde essas categorias serão definidas e quanto cada uma terá o seu benefício. Mas esse projeto virá no futuro. Portanto, hoje, nada muda para quem tem uma profissão insalubre ou para quem trabalha em risco de vida em alguma situação. Né? É uma mudança que nós fizemos no texto, importante para você que trabalha em uma dessas situações. Vamos lá. Pergunta do Wilson Ferreira. Como ficou a desaposentação? Wilson, eu apresentei uma emenda propondo que o trabalhador aposentado que volte a trabalhar de carteira assinada ou autônomo pudesse pedir um novo cálculo da aposentadoria a cada 24 meses. Na discussão, infelizmente, eu não fui vitorioso, o relator não aceitou e o governo barrou dizendo que isso geraria impacto na reforma no futuro. Agora, nós estamos discutindo, eu estou colocando uma seguinte proposta. O aposentado de carteira assinada poderia trabalhar normalmente, o empregador recolheria a parte dele, mas o aposentado não seria obrigado a recolher a previdência, porque ele não vai ter benefício nenhum e o dinheiro não volta para ele. Essa proposta será discutida no que nós estamos chamando de PEC paralela, ou seja, outras mudanças que serão feitas na Previdência em assuntos que dessa vez não foram contemplados e que necessitam da nossa atenção. Então, a questão da desaposentação, eu estou aqui firme. A você que é aposentado e que trabalha de carteira assinada ou autônomo, estamos tentando sensibilizar para que, pelo menos, a pessoa não seja mais obrigada a recolher a previdência durante o contrato de trabalho dela. Pergunta da Rita Faria e do Marco Antônio Barbosa Chaves. Gostaria de saber como ficaram as pensões por morte na reforma da Previdência. É o seguinte, a reforma garantiu para a viúva 60% do valor do marido, mais 10% por dependente até chegar a 100%. Por que chegou-se a esse cálculo de 60% para as viúvas com o mínimo de um salário? Porque quando uma pessoa morre, a despesa da casa também diminui, em remédios, em roupas, em alimentação. Nesse ponto, eu volto a dizer para vocês, o meu desejo é de que as viúvas permanecessem com valor integral até o teto da Previdência. Mas, na discussão aqui do plenário, isso acabou vencendo e hoje está assim. As viúvas futuras, as atuais, não muda nada. As pensionistas hoje, elas não terão nenhum direito retirado. As que se tornarem viúvas no futuro, elas terão 60%, mais 10% para cada um dos dependentes até a idade de 18 anos ou 24 anos para o trabalho. Nunca
a pensão de uma viúva será menor que um salário mínimo, como inicialmente o governo colocou e que agora está sendo definido dentro desse valor. Posso pedir para você curtir, compartilhar essa página? Vamos compartilhar para que outras pessoas possam ficar bem informadas, né? Não serem enganadas pelo discurso fácil sobre as dificuldades do nosso país. É preciso, gente, que todos nós tenhamos consciência do momento em que nós estamos passando no Brasil. Se nós não tivermos responsabilidade hoje para replanejar o país, nós perderemos mais 10, 15 anos futuros, como perdemos agora recentemente. Todo o avanço que a gente consegue muitas vezes na economia acaba se perdendo por conta da falta de responsabilidade, de coragem de enfrentar as questões nacionais e, graças a Deus, não tem faltado a gente aqui. Pergunta do Alex. E os estados e municípios ainda têm chance de entrar na reforma? Nessa, não. Hoje foi votado o último destaque e vai para o presidente sancionar. Então, estados e municípios não entram agora. Nós estamos discutindo uma proposta de emenda constitucional, que é chamada de PEC paralela, para que os estados também se adequem e criem regras. Naturalmente, é um assunto que não agrada sindicatos e representantes do serviço público, mas aqueles que têm conhecimento, responsabilidade e seriedade sabem que os estados estão quebrados e que é impossível manter as atuais regras de aposentadoria. Tenho conversado com muitos representantes do setor público e eles estão dispostos a colaborar. E aqui eu digo a vocês, o melhor que nós podemos fazer hoje são os setores oferecerem soluções, como as Forças Armadas ofereceram, passando de 30 para 35 anos o tempo de serviço para aposentadoria. Os servidores públicos, especialmente dos estados, a meu ver, devem se juntar aos governadores em busca de uma solução para que as aposentadorias possam ser pagas. O momento que nós estamos não permite mais o pagamento das aposentadorias. No passado, o Brasil pôde até sustentar isso, mas hoje não tem mais condições. Então, é melhor que a gente faça mudanças, todas elas dentro, naturalmente, de um contexto de diálogo e de acordo para que a gente busque uma solução conjunta, uma solução estruturante e que interesse ao futuro dos brasileiros e não apenas de determinados grupos que conseguiram privilégios debaixo de pressão, por aí vai. Se você me pergunta se aprovando no Senado a Câmara aprovaria uma PEC paralela, há resistências. E nas Assembleias Legislativas, mais resistência ainda. Por isso é que eu estou dizendo que seria muito importante, pela gravidade do momento, especialmente que Minas Gerais está passando, que os servidores públicos participassem, oferecessem soluções na busca de uma solução para a questão do serviço público. Né? Vou pedindo para você, por favor, compartilhar essa página, você curtir essa página, para que a gente possa informar cada vez mais pessoas, né, sobre essa questão da previdência social. O Alex aqui está lembrando que o déficit dos estados e municípios ele é maior, inclusive, que o governo federal, e é verdade, nós precisamos resolver essa questão do déficit. Vamos lá. Pergunta da Maria Ferreira. Como o Brasil vai garantir emprego até os 65 anos para alguém? Hoje, com 50 anos, você já é considerado velho e descartável. Maria, é uma grande verdade que hoje no Brasil as pessoas com mais de 40 anos, não é nem 55, têm dificuldades para entrar no mercado. Mas essas pessoas têm de sobreviver. Elas têm de trabalhar de alguma maneira e não é o Estado que vai garantir emprego. O que vai garantir emprego são duas coisas. A primeira delas, qualificação do trabalhador. O mercado de trabalho mudou, nós temos muitas profissões novas e muitas profissões que estão acabando. Hoje, o trabalhador, a mulher com mais de 40 anos que perde o emprego, ela está sendo chamada a se requalificar, buscar um novo trabalho, porque nós não podemos ficar só esperando do governo uma solução. Nós temos que buscar também o nosso desenvolvimento pessoal, a nossa garra em poder vencer. A segunda questão, a primeira, qualificação. A segunda, o país tem de voltar a crescer para gerar mais vagas de trabalho, novos postos, mais treinamento. Para que o país volte a crescer, era fundamental que nós aprovássemos a reforma da Previdência para que a gente possa ter condição novamente de fazer os investimentos que o país precisa. Portanto, a pessoa ficou desempregada, não está conseguindo a realocação, a pessoa tem que se requalificar. Outro ponto muito importante
que nós precisamos encarar com seriedade no Brasil é uma reforma educacional. Nós precisamos fazer com que o investimento na educação em nosso país, ele comece a apresentar melhores resultados. Nós temos alunos hoje que entram para o ensino médio, eu vou falar de Minas Gerais, ficam 4 horas e meia numa escola, muitas vezes sem condições, um professor ou uma professora desmotivados, e que sai dessa escola 3 anos depois, sem uma profissão, sem o conhecimento necessário, de 0 a 10, tirando 4,5. Esse adolescente, essa adolescente, ele tem muita dificuldade de conseguir um emprego, acaba na subrenda, nos sinais de trânsito. O Brasil precisa encarar uma reforma educacional para que o ensino público ele possa cumprir o papel dele, e especialmente no ensino médio, o adolescente sair da escola com uma profissão. Assim, nós vamos garantir que a pessoa poderá fazer um planejamento de aposentadoria desde jovem com a qualificação profissional. Nós temos hoje no Brasil um número muito grande de pessoas que não estudaram, ou se estudaram, não têm o conhecimento suficiente para poder se manter no mercado de trabalho. Então, requalificar, gente, melhorar a formação dos estudantes é uma necessidade que você que me assiste, nós temos que cobrar, eu tenho cobrado isso aqui no Senado, uma discussão mais aprofundada, séria, sobre uma educação pública que cumpra o papel dela em nosso país. A questão, hoje, de nós termos também a possibilidade de empresas, a pessoa empreender, a pessoa ter condições de abrir uma empresa, se sobreviver como microempresário, gerar um outro emprego. O país tem que começar a pensar muito nisso, para que a pessoa desempregada possa ter uma qualificação, possa ter um novo trabalho. E aqui, eu digo para vocês, aquela questão de falar assim, vou esperar ter 53 anos, 55 para me aposentar, isso mudou. A gente precisa criar uma nova cultura no Brasil, que é a cultura de se trabalhar até 65, 70 anos, porque trabalhar faz bem. Se a gente tiver chance de exercer, a pessoa às vezes aposenta com 50 e poucos anos, dá até uma depressão, porque ela começa a se sentir velha, começa a se sentir ruim. Já vi muitos casos de gente que se aposenta, pouco tempo depois morre. Nós temos que criar a cultura da qualificação, do trabalho, de buscar. É algo que a gente precisa ter assim, com muita tranquilidade. A questão, por exemplo, aqui tinha uma pergunta, como fica o pedágio, que é a pessoa que está para se aposentar e, naturalmente, quer saber como é. Bem, são 4 regras de transição. A pessoa faltam 2 anos para aposentar, a pessoa terá uma transição de 50%, ela vai ter que pagar um pedágio de mais 1 ano de trabalho. Até 4 anos, a pessoa terá de pagar mais 4 anos. Acima de 4 anos, a pessoa terá que esperar os 65 anos homem e os 62 anos mulher. Se você já pode se aposentar, então tinha uma pergunta, eu tenho 37 anos de contribuição, o que muda para mim? Nada. Você já pode se aposentar porque o seu direito está adquirido. Outro ponto que eu gostaria de colocar para você, que tem filhos, você que se preocupa com o futuro deles. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e filhas, chama-se planejamento financeiro. Planejamento. O que é isso? A palavra técnica é até planejamento atuarial. O que é isso? É a pessoa começar desde cedo a poupar para que no futuro ela tenha algo mais do que a previdência do Estado. Porque a previdência do Estado, ela dará o mínimo para a sobrevivência. É para isso que ela existe. O mínimo para a sobrevivência. A previdência do Estado, ela não serve e não vai servir mais para que classes, servidores privilegiados, gente que ganha 30, 35 mil, continuasse ganhando, e a maioria dos brasileiros ganhando 1.280. Foi feita justiça aqui na reforma, retirando principalmente de quem ganha mais e se aposentava com mais. É a realidade que nós precisamos encarar agora com muita firmeza, e vocês tenham certeza, nós estamos aqui, eu como senador, com 3 milhões, quase 600 mil votos, representando 22 milhões de mineiros. Estamos atentos ao que o país precisa para que a gente possa voltar a crescer, voltar a ter esperança nesse país, voltar a ter esperança, especialmente em Minas Gerais, que nós vamos sair dessa crise. É preciso muita coragem e tenho certeza, nós estamos preparados para que isso possa acontecer e te representar muito bem aqui.
Meu muito obrigado a todos. Obrigado. Na próxima quarta-feira, permitindo Deus, estaremos aqui ao vivo mais uma vez para conversarmos. A vocês do Instagram, o meu agradecimento. A você do Facebook, que Deus nos abençoe. Nos dê a todos uma noite de paz, uma noite de tranquilidade e descanso, para que a gente possa voltar amanhã ao trabalho com tranquilidade. Por favor, curtam a página, compartilhem com seus amigos. Eu agradeço muito a todos vocês. Um abraço aqui do senador Carlos Viana, diretamente de Brasília. Fiquem com Deus, gente.